E aí, gente, como é que vocês estão? Hein? Olha eu aqui para mais um vídeo, gente. Estou inspirada. Mas vamos deixar a inspiração, quando ela vem, já vamos colocar para fora. Se não, né? Eu tenho muitas ideias na cabeça, gente. Dá para eu passar mais uma informação aqui para vocês com relação ao comportamento e à deficiência. Então, gente, é assim. Tem bastante pessoas, vamos pegar pessoas com a mesma deficiência, né? Vamos pegar, eu conheço aqui a síndrome de Moebius, já perguntaram isso para mim também, tá? Eu observo em pessoas com a mesma deficiência e comportamentos tão diferentes. De que tipo? Pessoa mais revoltada e menos revoltada. Isso é legal, hein? Vocês já perceberam? Vocês já não ficaram com curiosidade de saber por que tem gente que tem a mesma deficiência e um é tão bonzinho, tão amoroso, e o outro é tão revoltado, tão espinhento, tão nervoso. Sabe por quê, gente? Então, primeiramente é óbvio, né? Cada um de um jeito, cada um recebe os traumas, tudo processa de um jeito na mente deles. Né? Às vezes a pessoa não é nada gênio forte, não é nada, então é sempre aquela pessoa calminha. Isso é bom? Por um lado, por outro lado não, tá? Tudo que é demais não é ruim. Muito calmo não é bom e muito nervoso também não é bom. Mas eu não quero me ater a isso não. Quero me ater ao seguinte. As pessoas vêm de diferentes épocas, tá? As pessoas têm diferentes idades. Então, o que eu quero dizer? Eu já observei, gente, que o preconceito, antigamente, o meu tempo já está virando meio antigamente, porque eu já tenho 44 anos. Eu nasci no final da década de 70, 1977, lá, na cidade que eu nasci, no local que eu nasci, tá? Ainda tinha muito preconceito. E eu posso generalizar isso para o mundo todo, por quê? Porque na época, eu me lembro, até na cidade de São Paulo, que é aqui do lado da capital, tá? É pertinho aqui de São Caetano, é do lado. Eu estou numa localização da cidade que me permite ir para a capital só, assim, rapidinho. Com o carro aqui é rapidinho, tá? Atravessar essa fronteira de cá. Ou mesmo eu ir para a estação de trem e já ir para São Paulo, a primeira estação já é Tamanduateí. Tá? Então já é São Paulo. Então, o que acontece, gente? Eu me lembro que lá na capital, quando eu ia fazer os tratamentos em São Paulo, que eu fiz tudo em São Paulo, que São Caetano não tinha nada, né? Ainda não tem bem pouca coisa, agora tem um pouquinho mais, mas é tudo São Paulo mesmo, é tudo na capital, sempre foi super melhor, né? Enfim, tinha pouca coisa naquele tempo, mas pelo menos lá tinha alguma coisa, era bem assim, tá? Na época que eu nasci. Para a síndrome de Moebius. Não tinha nem conhecimento sobre isso. Eu fui diagnosticada com ela quando eu tinha acho que uns 4 anos por aí. Ainda com muito esforço da equipe médica, tá bom? Eles saíram fora do país e tal e tal. Não tinha computador, né, gente? Não tinha como fazer pesquisas com a facilidade que tem agora. Não tinha nada. Então dava muito mais trabalho. Mas eles fizeram. Enfim, o que eu quero dizer aqui? Lá na capital, eu me lembro que no centro, na estação da Sé, na Praça da Sé, naquele calçadão que muitos devem conhecer, as pessoas com qualquer deficiência, gente, qualquer. Às vezes era pequena. Tinha as grandes, as médias e as pequenas, mas eu me lembro que todos eles eram mendigos, tá bom? Para vocês verem o preconceito que tinha. Década de 80, gente. 80, tá bom? Começo dela. Década de 80. Se vocês mais novos, que nasceram depois disso e não sabem, eu estou contando para vocês. Eram mendigos. Eles eram considerados inválidos. Eles eram abandonados pela família e pela sociedade. Eles iam morar na rua, tá? E vivia de esmola. Vivia de esmola para poder comer alguma coisa, para poder ter alguma coisa, gente. Eles eram totalmente largados, é assim mesmo. Por exemplo, o cego, ele vivia com a canetinha lá, tá? Esperando as moedinhas. Eu cheguei a dar uma moeda pro cego quando era pequena, tá bom? Eu lembro. Então, assim, gente, era ridículo. Eu tive vamos dizer assim, um privilégio de não ter sido abandonada, porque
foi graça de Deus, misericórdia de Deus, e também porque eu nasci um pouquinho depois deles. Eles já eram adultos, então eles tinham nascido, por exemplo, vamos colocar no mínimo 20 anos antes de mim, tá? No mínimo 30, 40 anos antes de mim. Onde o preconceito era totalmente forte, né? E aí acontecia isso, todo mundo abandonava um cego, por exemplo, eu falo do cego, né, gente? O cego, de hoje em dia, ele já faz de tudo, ele só não enxerga. Fala, nossa, mas ele não enxerga. Ele só não enxerga, gente. De resto, ele tem tudo, tá? Desde quando você tem uma cabeça funcionando e um pouco de autonomia, já dá, tá bom? Já dá. As únicas pessoas que precisam de tudo é aquelas com muita paralisia cerebral, por exemplo, com muita, severa, que a pessoa não faz nada, tá bom? Que ela precisa de tudo e de tudo. A pessoa não fala, não anda, não fica sentada, não faz nada. Tá? Essa precisa de tudo. Mas um pouco de autonomia, uma deficiência com um pouco de autonomia já dá, gente, já dá para levar a vida. Por que muitas vezes as pessoas ficam falando, ai, coitadinho, gente, vai, eu não vou falar coisa feia aqui não, mas vão catar lata, porque a pessoa, ela tem autonomia, tá bom? As pessoas com a cabeça muito fechada, que acontece a mente muito fechada, eles não evoluem, eles são teimosos, eles não talvez tenham pouco estudo, pouca leitura, não foi na escola, sei lá, né? Só que eles também não se ajudam. Eles preferem ficar na ignorância e aí eles julgam de tudo quanto é coisa que não presta, né? Então vê uma deficiência e já joga lá pro lado. Eu fui posta, às vezes, como não capacitada, né, na minha vida. Apesar de eu abrir a boca, a pessoa via que ela era normal, né? Porque eu sabia conversar. Mas, assim, só de olhar, muita gente me colocava meio assim, né? E a minha deficiência é pequena, perto de muitas outras. Mas era assim, eu vim dessa época de muito preconceito, tá? Ainda tinha um resquício muito grande desse preconceito. Como eu falei para vocês, eu cheguei a dar moeda pro cego no calçadão da Sé, tá bom? Eu cheguei. Enfim, eles eram tratados como assim, ai, coitadinhos, você tem que ajudar eles, ai, misericórdia, você tem que ajudar eles. E muitas vezes eles tinham capacidade, era para tudo. Tá bom? Capacidade tinham sim. Muitas vezes as deficiências eram de médias a pequenas, mas dava muito bem para eles, né? Terem uma vida na sociedade. Eu quero dizer, gente, que um cara mais nervoso, agora eu vou chegar no ponto, né, gente? Preciso explicar tudo isso. Eu falo um pouquinho demais também, mas é necessário às vezes explicar para chegar no ponto. O que acontece, gente? Todo esse preconceito eu peguei. As pessoas que nasceram depois de mim pegaram menos. E com deficiência, vou falar com a mesma, tá? 20 anos depois de mim, década de 90. As pessoas que têm a Moebius nasceram na década de 90 já não sofreram nem metade do que eu sofri. Eu não estou aqui para falar, nossa, como eu estou coitada. Não, meu Deus do céu, não. É para vocês entenderem, tá? Não acha que, ai, meu Deus amado, coitada, como ela sofreu. Não é nada disso, gente. Tudo serve para experiência e aprendizado. Tanto para mim quanto para os outros. Então, assim, não é nunca que eu venho aqui para me falar que eu sou coitada, porque eu nunca fui. Foi posto isso na minha cabeça, mas graças a Deus eu percebi e já deu um jeito nisso, né? Foi posto, mas eu já tirei isso daí da minha mente. Então é o seguinte, as pessoas, eu sou um pouco mais revoltada do que essa pessoa 20 anos mais nova que eu, tá? Por quê? Porque o preconceito já estava mais amenizado, tá? 20 anos depois. Foram surgindo surgindo cirurgias, tal, outras coisas mais modernas que proporcionaram às pessoas maiores melhoras físicas e não só, como também a sociedade estava um pouquinho mais de cabeça aberta. Eu não digo que não existe preconceito, porque ainda existe. Só que eles pegaram num jeito bem mais fraco. Eles não sentiram na pele como eu senti, como uma pessoa. Eu encontrei duas pessoas com Moebius mais velhas. Tem eu de 44, tem uma outra, eu não conheci só essas, tá? Mas tem pouco para você achar no Facebook, por exemplo, na internet. Você acha pouco, tá? Isso já foi conversado entre pessoas com a minha síndrome. Tem pouco mesmo.
Uma pessoa da minha idade eu já achei com 44, outra com 62, tá? É uma das únicas. Tem ela, talvez mais alguma outra, mas elas, enfim, elas são daquele jeito pra, assim, mais antigo, que a pessoa que mexe menos na internet, enfim, né? Eu mesma não sou colada na internet. Eu uso a internet para meios de muitas vezes de trabalho, de essas coisas úteis, né? Eu não fico gastando meu dia nas mídias sociais, né, gente? Para coisas úteis. Às vezes eu olho, mas é um pouquinho, não é o dia inteiro. As pessoas mais jovens sim, né? Mas tudo bem, não vamos se ater a isso não, vamos se ater ao que precisa aqui no vídeo. Então, né, gente, e essas pessoas são menos traumatizadas. Então, aí você pega assim, mas mesmo assim tem pessoa mais próxima da sua idade que é mais amorosa e você é mais experientinha. É o que eu falei. Eu tenho muitos traumas, tá? Sem ter nem me fazer de coitada. Eu tive trauma de tratamento, porque o tratamento foi sendo descoberto para mim quando eu fui tratar. Eu não tinha nada pronto, tá bom? O primeiro fisioterapeuta, o doutor Silvio, já falecido há muitos anos, ele estudou um jeito de me tratar. Ele tratava rosto, paralisia facial, mas não era comum na época, tá? Ele tratava paralisia aquelas lá facinho de lidar, que é quando você toma um vento gelado, quando você está num ambiente quente e toma uma friagem na cara, e aí entorta, tá? Isso daí é a paralisia que se chama periférica. É a paralisia que só desconecta o músculo do nervo, né? Assim, a ligação deles, né, gente? Então é fácil de consertar. Só com tratamento some, cura, ok? A minha paralisia permanente, por quê? Porque a síndrome de Moebius é uma síndrome neurológica, tá? Então é permanente porque os nervos têm má formação. Não tem como você fazer a massagem que for, até melhora um pouco, mas ela volta para trás. Ela não fica melhorada porque os nervos estão mal formados e às vezes até faltam alguns. No meu caso, não faltou nenhum nervo, eu nasci com todos, mas eles têm deficiência. Eles não têm paralisia, eles têm má formação. Então, os músculos nunca vão ser normais, entendeu? É por isso que a pessoa com Moebius tem paralisia permanente facial. Enfim. A maioria dos portadores tem portadores que têm outras afecções e pouca paralisia facial, ou quase nada. Mas na maioria deles, os portadores têm paralisia facial, até total, tá bom? Muitas vezes. É parcial ou total, tá? Então o que acontece? Essa pessoa quase da minha idade, próxima da minha idade, que ela também, né, é mais amorosa e tal, depende do meio. Às vezes ela não foi tratar, não passou por tanto trauma de tratamento, tá? Porque os tratamentos que eu fiz, gente, eram horríveis. E ninguém me explicava, porque na época a psicologia era paupérrima. Não era incorporada junto com a medicina, não era, gente. Tá? Não era, tinha muito preconceito com psicólogo, inclusive. Na minha época era total. Então, assim, não era incorporada na área da saúde, não era nem considerada uma coisa da área da saúde, né? Assim, não muito, né? Era escondido tal, tinha no psicólogo, era louco, tinha no psiquiatra, então, nossa. Né? A pessoa era transtornada, era até excluída lá. Né? Era louca e meia, e louca inteira, né? Então tinha esse preconceito. E aí, como não era incorporado, eles não me explicavam, só falavam, tem que fazer, tem que fazer. Como tem que fazer? Para mim, o tratamento, gente, era uma tortura. Então, psicologicamente, eu fui extremamente marcada. Então, eu era tão brava, tão experiente, porque eu misturava com tudo. Gente, para mim, significava qualquer pessoa, porque a criança generaliza. E no inconsciente fica generalizado. Então, você cresce sem querer generalizando as coisas. Então, pessoa para mim significava que ia me fazer mal. Ia me fazer mal, ia me machucar, enfim. Né, que ia ou fazer bullying, ou me machucar fisicamente, etc. Porque médicos eram pessoas. A criança associa tudo. Então, pessoa quer dizer todo mundo faz mal. Mesmo que você cresce, a sua consciência sabe que não é assim. Mas lá no seu inconsciente fica essa marca.
tudo bem? Então, você fica achando que, mesmo quando você é adulto, você tem aquele medinho. Eu tinha um medinho das pessoas, e graças a Deus isso está amenizando. Por isso eu era uma pessoa muito fechada, eu me fechei muito, eu não confiava em ninguém, tá? Ninguém. Nem quando eu era jovem. Eu não tive essa ingenuidade de confiar em todo mundo. Eu nunca tive. Eu não confiava em ninguém. E é esse o motivo, tá bom? Agora eu estou explicando. Para vocês que me conhecem e reclamam de eu ser muito nervosa, de eu ser fechada, blá blá blá. Enfim, né? E as pessoas que querem saber como funciona o mecanismo aí do antigamente até agora, porque é diferente. A pessoa mais aberta, mais fechada, mais nervosa, mais calma. Com relação a deficiências, isso tem a ver? Tem a ver sim. Tá bom? Tem a ver. Não é só que a pessoa é assim. Tem a ver. Se exacerba, ai gente, olha a palavra que eu quero usar. Se piora, tá? Fica exacerbado, tá? Piora, né? Às vezes o nervoso que a pessoa já iria ser mais geniosa, fica muito mais, tá? Do que seria sem esses traumas, sem essas marcas, etc. Sem esse preconceito todo que eu passei. Eu passei muito preconceito, tá? As pessoas mais novas, 20 anos depois de mim, muitas fizeram uma cirurgia lá que eu nunca fui atrás, porque uma que eu nunca soube, eu fui saber pela internet há pouco tempo como a mãe de um nenê, que tem a Moebius, né? Que fez a cirurgia lá que agora tem, né? E eu não sei se eu vou atrás, pode até ser que alguma coisa, alguma hora, desculpa, alguma hora eu vou atrás. Mas vamos ver, né? Não sei se na minha idade ainda dá para fazer alguma cirurgia, porque eu já estou meio velha. Né? Às vezes já endureceu tudo de tal forma que não tem mais jeito. Mas, né? E também eu não fui atrás, gente, porque assim, você nasce com uma coisa, você cresce, você é assim, entendeu? Tem bastante gente com a minha síndrome que nunca tratou. Tem pessoas que sim, tem muitos que sim, tem outros que não, tá? Que nunca fizeram nada, cresceram assim, ficaram assim e são assim, tá? O preconceito hoje em dia, por causa da inclusão, tal, ele está menor. Apesar que a inclusão ainda falta muito, muito, muito para ela evoluir. Ainda está fraca. Mas a gente que vive na pele disso sabe diferenciar, tá? Sabe comparar, assim. Enfim, né? Eu sei fazer muita comparação, porque eu sinto que o preconceito antes era muito forte e ele foi diminuindo, tá? Porque as pessoas surgiu a internet, então as pessoas se instruem mais, elas estudam mais, elas leem mais, enfim, elas podem estudar através da internet, né? Tem tanto curso gratuito. Mesmo que você fizer um curso de outra coisa, mas não adianta, porque exercita o cérebro. E você fica uma pessoa com menos dificuldade de entender qualquer outro assunto. Então é muito importante estudar, para fazer leituras. As pessoas que não gostam, prestem atenção. O cérebro é um músculo. É um montado de músculo ali. É a mesma coisa que você exercitar seu corpo, tá bom? Então vai ficar com musculatura mais firme, mais forte, mais ágil. O seu cérebro fica assim. Com toda a função dele, ele fica melhor. Se você estudar, se você fizer leituras e tal, é muito importante mesmo. Jogar jogos, o xadrez. O xadrez é excelente, tá? Então, aí voltando lá, gente. São os traumas, eu queria chegar só até aí, são os traumas, né? As marcas que fazem a pessoa ser mais nervosa que a outra. Esses mais jovens tiveram menos traumas devido a tudo isso, de ter os tratamentos menos agressivos, já ter cirurgias, tá? Então já arruma logo e não sofre com tratamento. Tá? Eu fiquei muitos e muitos e muitos anos tratando porque não tinha cirurgia. Eu só fiz na língua a cirurgia, que foi a única possível na época, com o estudo do cirurgião plástico de criança com a fono. Então, assim, no meu rosto não tinha nada para fazer de cirurgia. Eles não quiseram mexer porque não havia nervos artificiais de tudo como tem agora. Enfim. Mas eu só queria dizer isso aí, viu, gente? Para vocês entenderem o porquê pessoas são mais revoltadas, mais velhas e com deficiência mesmo, às vezes, e mais revoltadas do que as mais novas. Os mais novos sofrem menos, né? No geral é sempre assim, porque vai evoluindo tudo, né?
Então, essa de 62 anos, que se chama Inês, ela sofreu mais do que eu. Ela não teve praticamente nem vida, mas era muito mais preconceito do que na minha época. Eu não imagino nem, porque, meu Deus, a minha época já foi terrível. De preconceito, eu imagino antes. Eu não consigo nem imaginar. Eu, hein, que tenho tanta experiência com preconceito. Então, assim, depois, 20 anos depois, foi bem melhor. Então, eu percebi esses jovens, como Ebers, eles são, assim, bem mais soltos do que eu, assim, bem mais... Eles não têm as marcas, né? Eles são mais sociáveis, mais amorosos, mas enfim. Eles são mais normais no modo de agir, tudo bem? Eu estou me libertando disso, vou me libertar tudo, viu, gente? E, então, assim, eu já aviso, eu vou me libertar totalmente. É, graças a Deus eu percebo essas coisas, então eu tenho percepções muito apuradas, né? Então eu percebo, se eu observo, eu percebo e eu vou aprendendo. Eu vou atrás às vezes, de estudar um pouco, enfim, eu vou descobrindo as coisas. E assim, eu me interesso, né? Porque isso é muito importante. Para você viver bem, é importante você ter consciente, livre de marcas e tudo. É importante você trabalhar a sua mente. O corpo é importante, a saúde é importantíssima. Mas a saúde mental, ela é muito mais importante. Porque as doenças começam aqui. As doenças começam, 90% delas começam na cabeça. Tá bom? É assim, sim. Então, saúde mental é tudo, gente. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar no meu canal esse vídeo. Podem comentar aqui embaixo. Não tenham medo de comentar meus vídeos, gente. Não se preocupem. Sabe? Nem que for pra, sei lá, deixar uma carinha. Não tenha medo, tudo bem? Eu falo do jeito mais firme, mas eu não tô brilhando. Tem gente que fala, você brilha. Eu não brilho, gente. Deixa de ser bobo. Não brilho, não brilho. É o meu jeito mais firme de falar, tá bom? Eu não brinco com ninguém. Eu adoro fazer vídeos pra vocês, tá bom? Então, assim, eu procuro fazer o máximo de certo possível, tá? O máximo de... Eu tento não, assim, explanar o assunto o máximo que eu posso, tá bom? Mas se ainda restou alguma dúvida, toda alguma pergunta, e eu souber responder, pergunta aí embaixo, não se preocupa não, tá bom? Eu não vou brigar com ninguém, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus aí, boa tarde.